Existe uma pergunta que você precisa se fazer e fazer para Deus toda vez que você está buscando uma multiplicação. Ao invés de simplesmente pedir a multiplicação, você precisa se perguntar: será que existe algo na sua vida que precisa ser arrumado, organizado, que precisa de ordem antes de Deus agir e liberar bênçãos e multiplicação na tua vida? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Princípios da Multiplicação, onde a gente está falando sobre alguns princípios de como Deus age antes de multiplicar algumas coisas em algumas áreas da nossa vida. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não se esqueça, já clica aqui no sininho, se inscreva aí para que você receba um novo aviso toda vez que a gente tiver uma nova postagem. E não esqueça, esse vídeo ele é feito em série. Então se você perdeu os últimos vídeos da série, depois você volta e assiste na sequência, legal? Mas fica aqui por hora e vamos começar o nosso vídeo, a nossa palavra de hoje. Então abra sua Bíblia, se você puder, lá em Mateus capítulo 14, que tem sido a base da nossa série inteira até aqui. E vamos no versículo 19. Ó, no versículo 19, na primeira multiplicação que Jesus fez, olha o que ele fala: tendo mandado as multidões assentar-se sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Depois, em Mateus 15, 35, a palavra também fala: então mandou a multidão assentar-se no chão. Então, qual é o princípio aqui por trás? Por que Jesus não multiplica imediatamente? Por que ele manda as pessoas se assentarem? Porque ele quer ordem. Então, toda vez que Jesus multiplicou algo na Bíblia, toda vez que ele fez um milagre, uma multiplicação, ele primeiro organizou o lugar para receber aquele milagre. Então, não existe milagre sem ordem. Então, se você está buscando algum tipo de milagre, algum tipo de bênção, algum tipo de multiplicação, talvez o teu foco antes tenha que ser ordenar a área, a região, a tua vida, talvez, para receber essa bênção. Porque de nada adianta, por exemplo, Jesus chegar e dar um monte de pão para um monte de pessoa em pé. Porque no final das contas ele vai dar, cada um vai ver quando vê, um comeu 10 pães e teve gente que não comeu. Então, se não existir ordem no lugar, dificilmente haverá multiplicação. Não existe multiplicação na Bíblia sem ordem, sem organização. Então, o primeiro princípio é, antes de Jesus multiplicar ali, ele chega e ordena, ele organiza a coisa. Muitas vezes a gente está buscando algum tipo de multiplicação, por exemplo, na área financeira, é uma das áreas que eu mais vejo as pessoas orando por multiplicações, por coisas sobrenaturais, mas quando você vai ver a planilha da pessoa financeira, ela está totalmente desorganizada. Quando você vai ver como é que está o cartão de crédito, está totalmente desorganizado. Quando você vai ver como é que está o controle do quanto que ela gasta, que é pessoal, que é da família, o que é às vezes da empresa, dos negócios, está tudo desorganizado. Deus nunca vai multiplicar nada se existir esse tipo de caos nessa área. E aqui eu estou usando o exemplo da financeira, mas isso muitas vezes é válido para outras áreas da vida. Às vezes, na tua carreira, você está orando por um emprego melhor, por um negócio melhor, só que quando for ver, às vezes a tua organização interna, a tua gestão interna está tudo desorganizado. E olha que eu não falo isso apenas para outras pessoas, isso aqui serve para mim mesmo. Eu, Vitor, por ser um cara muitas vezes acelerado, muitas vezes muito proativo. Eu sou naquelas 4 linguagens da personalidade, se você conhece, eu sou o famoso tubarão naquela linguagem, né? Eu sou o cara mais dominante, eu gosto de fazer, eu gosto de executar, eu gosto de fazer acontecer. Então, muitas vezes, para mim, ficar muito na frente de uma planilha, organizando, planejando, para mim é meio chato, sabe? Sendo bem transparente. Então, como eu acho às vezes chato, às vezes é difícil eu parar para organizar tudo para depois fazer. Às vezes eu faço, quando eu vejo eu estou organizando no meio do caminho. É um pouco da visão do empreendedor, né, do empresário que vai fazendo acontecer. Mas no âmbito espiritual, se eu trouxer isso para o âmbito espiritual, eu dificilmente vou viver milagres de Deus, eu dificilmente vou viver bênçãos. Por quê? Porque as bênçãos e as multiplicações de Deus, elas só vêm na ordem, elas só vêm quando a gente organiza o caos. Não existe milagre, não existe caminhar com Deus se você tiver numa vida desordenada, numa vida caótica, literalmente. Agora, um outro texto que nos mostra isso é o seguinte, ó. Peraí. Tá lá abra sua Bíblia agora, ó. Em Neemias, capítulo 2, versículo 17. Olha o que a palavra diz, ó. Vinde, pois, e reivindiquemos o muro de Jerusalém. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Ou seja,
Antes da prosperidade de Jerusalém, antes da segurança, antes da restauração da personalidade, veio a reconstrução. Essa história é muito famosa, você deve conhecer o livro de Neemias, que reconstruiu em 56 dias o muro de Jerusalém. Então, mas qual que é o ponto? É que antes de Deus reconstruir e expandir ali a personalidade das pessoas, ele reconstruiu o muro, ele organizou a casa. Ou seja, antes de você realmente viver o auge, o ápice, você precisa reorganizar às vezes o básico, reorganizar às vezes a rotina, reorganizar às vezes as relações mais básicas do teu dia a dia. Você precisa às vezes reorganizar a base para poder realmente ter alicerce suficiente para crescer de uma maneira ordenada. Porque toda vez que você cresce sem uma base suficiente, eu como engenheiro sei muito bem disso, cai. Não adianta, se você tiver um prédio construído num alicerce não sólido, ele vai cair. Por quê? Porque não adianta crescer se não tiver base. E a base é a ordem, a base é a organização, a base é você não ter caos em uma área que você quer e que você está buscando um milagre, uma bênção, ou que Deus quer multiplicar na tua vida. Legal? Agora, um outro texto muito famoso que tem tudo a ver com isso, está lá em 1 Coríntios 14, 40, diz o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto aqui, Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto como é que deveria ser o posicionamento deles no meio de um culto, no meio de uma congregação. Então ele estava ensinando, ó, no momento que vocês estiverem no culto, cara, não façam isso, não façam isso, não façam isso e façam tudo com decência e ordem. Ou seja, na igreja de Deus, no âmbito de viver uma vida com Deus, e aqui eu não estou me referindo a uma bandeira de igreja, eu estou falando de se você aceitou Jesus, você é a igreja hoje, não existe caminhar com Deus se não houver ordem, se não houver organização. Muitas vezes, para coisas básicas do nosso dia a dia, isso é muito difícil. Mas é aquela história, se você às vezes não se organiza no básico, dificilmente você vai organizar quando você tiver muitas coisas para organizar. Então, muitas vezes, muito menos às vezes delegar. Se você não consegue organizar a si mesmo, a sua agenda, se você não consegue organizar o seu dia a dia, as suas tarefas, os seus compromissos, a sua vida com Deus, imagina organizar a vida de outras pessoas, se você tiver funcionários, se você tiver colaboradores, se você tiver parceiros, se você tiver pessoas que dependam de você. Então, dificilmente você consegue crescer e expandir se você não tiver uma ordem própria, interna, tua, pessoal, própria. Legal? Então, dentro disso, um ponto muito importante é que, às vezes, a gente acha que essa multiplicação está atrasada. Só que, na verdade, não é que Deus está demorando a multiplicar na tua vida. Às vezes, Deus só está esperando você organizar a base para receber a multiplicação. Deus só está esperando você ter ordem para depois ele botar a mão e multiplicar. Afinal, quando Deus põe a mão, assim como foi quando Jesus multiplicou os pães, é rápido. Jesus começa a distribuir em questão de pouco tempo ali, já existe pão para todo mundo. A multiplicação ela vai acontecendo, ela é natural, ela meio que flui. É natural, você não precisa forçar um milagre, você não precisa forçar nada. O milagre acontece, ele vai acontecer, a provisão vai vir, as coisas vão acontecer, Deus vai multiplicar, mas tem que ter ordem, tem que ter base, tem que ter gestão, muitas vezes, de tempo, de recursos, de produtividade, de pessoas, senão a coisa não vai acontecer. E às vezes eu estou falando num âmbito muito, às vezes, pequeno. Às vezes você quer ordem numa coisa pequena na tua vida. Às vezes você está orando por uma promoção. Às vezes você está orando por uma cura. Às vezes você está orando por cura de uma coisa que, por exemplo, você está sedentário. Quanta gente deixa de se cuidar a vida inteira quando chega no final da vida ou em algum momento tem algum problema de saúde e começa a orar para pedir milagre. Só que na verdade faltou ordem na tua saúde, faltou ordem na tua atividade física, faltou ordem na tua alimentação. Eu mesmo sou um cara que eu tenho muita atividade física, mas eu como muito mal às vezes, eu não me regro tão bem na alimentação. Então muitas vezes eu mesmo me cobro em cima disso, porque de nada adianta eu amanhã ficar doente e orar para Deus me curar, se na verdade foi uma desordem minha. Deus não vai gerar uma multiplicação, Deus não vai gerar uma vitalidade extra, me dar uma fé exacerbada como um dom, que é o dom da fé, que está lá nos 12 dons, se eu não tiver ordem no básico da minha saúde. Entende? Então a ordem depende de nós, a multiplicação vem de Deus. Então, se você quer a multiplicação de Deus, se preocupe com o que está no teu controle. A ordem está no teu controle. Ordene tua casa, ordene tua família, ordene os teus negócios, ordene o teu tempo, ordene tua alimentação, ordene tua saúde. Tenha ordem, tenha organização.
em tudo que você faz. E lembre-se, eu citei 3 vezes isso aqui. Essa palavra, mais do que ninguém, é para mim também. É uma palavra, de fato, às vezes, para a gente se tocar, para a gente acordar, para a gente, de fato, despertar, para a gente organizar coisas que precisam ser organizadas, para que Deus ponha a mão e realmente exerça a multiplicação que, às vezes, Ele já está há tempos querendo fazer na nossa vida, mas a gente está dificultando com um cenário de desordem diante dele. Legal? Espero que essa palavra tenha feito sentido para ti e para o teu coração. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, muito obrigado por nos ensinar esse princípio, Pai. Antes de Jesus multiplicar os pães nas 2 passagens, antes de Neemias reconstruir o templo de Jerusalém, o templo não, os muros de Jerusalém. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, o que precisa ser feito do nosso lado. Nos ensinar a tirar a pedra, Pai, como os homens tiraram para que Lázaro pudesse ressuscitar, para que o milagre pudesse acontecer. Pai, em nome de Jesus, nos dê entendimento, capacidade, nos dê, Pai, sabedoria para administrar, para controlar, para ordenar tudo aquilo, Pai, que está fora de controle, fora de ordem na nossa vida. Para que a tua multiplicação, Senhor, aconteça, flua de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.